Como você se prepara para a sua semana de trade? Essa é uma pergunta importante se você está buscando oportunidades no mercado financeiro. Bom, eu utilizo um método simples para identificar as tendências do mercado. Isso melhora muito a minha performance, minha confiança e, sem dúvida nenhuma, meus resultados na Bolsa de Valores. Vamos planejar a sua semana de trade juntos? Bom, eu vou te mostrar os meus passos para começar a semana. O primeiro deles é identificar as tendências através da aplicação do SAR parabólico. Ele é simples de analisar e aplicar no seu gráfico. É a maneira mais fácil de identificar uma tendência. Questão: por que você deve identificar uma tendência? O ativo, quando está em tendência, ele tende a ter movimentos mais alongados, ter mais força, mais volume financeiro, e isso melhora, sem dúvida nenhuma, a tua performance e os teus resultados, só identificando uma tendência. Eu começo olhando o todo para entender a paisagem. O que eu quero dizer com isso? Observe primeiro o Ibovespa. O principal índice de ações brasileiro é um indicador no reflexo da economia, como a economia do país está naquele cenário, naquele momento, tá? E antes de você ir mais a fundo em cada tipo de ação, observa a cesta das principais ações listadas, que é o próprio Ibovespa. Bom, eu vou aplicar aqui o SAR parabólico, tá? Indicador de tendência simples. Plataforma paga, profissional. Vou inserir o indicador no gráfico, tá? Tá lá o SAR parabólico, simples de aplicar. Agora vamos analisar, tá? Você vai observar que ao longo do tempo, esse pontilhadinho, que é o indicador, às vezes está embaixo do gráfico de candles e às vezes está em cima do gráfico, tá? Toda vez que o indicador estiver abaixo do gráfico, a gente está falando aí de uma tendência de alta. Toda vez que ele estiver acima do gráfico, a gente está falando de uma tendência de baixa, tá? Então, ó, você vai observar aqui que um exemplo, tá? Ó, com o Ibovespa lá em 93.300 pontos, ele quebrou a tendência 32 dias depois, tá? Observa que o SAR parabólico estava embaixo do gráfico, tá? 32 dias depois, ele teve uma alta de 27,8%, tá? Quase 1% ao dia aí. Então foi um ótimo resultado observando uma tendência de alta. E aí o pontilhado fica para cima do gráfico, foi uma correção, a tendência se quebrou rapidamente e já foi retomada uma nova tendência de alta, tá? E aí essa nova tendência, até ser quebrada, teve uma alta em 14 dias de 9,3%, tá? Ótimos retornos aí, observando apenas a tendência. Um detalhe importante que eu quero dar é o seguinte: a gente está observando aqui o gráfico diário, tá? Então, toda vez que você quiser olhar uma tendência maior, uma tendência primária, como na teoria de Dow, ou uma tendência macro, a gente vai observar o gráfico diário, ou o gráfico semanal, ou o gráfico mensal, tá? E você vai observar que o SAR parabólico ele vai mudando gráfico a gráfico, tá? Eu observo muito através do diário, que é o gráfico mais padrão aí, mas não tem regra para isso, tá? Baseado na minha metodologia aí. Sempre olho cotação de fechamento e quando eu olho o gráfico diário. Nesse momento agora, o Ibovespa, ó, ele se mostra num cenário de queda, numa tendência de baixa, beleza? Ainda não é uma tendência alongada, mas para quem entende pelo menos o básico de análise gráfica, vai ver que a gente está vendo topos e fundos descendentes e isso configura uma tendência de baixa, tá? Bem claro, bem objetivo aqui, ok? Então a gente está observando aí, desde o 121.150, o Ibovespa já mudou a sua tendência e até agora fez em 5 dias 9,3%. Então, se você está surfando essa tendência de baixa, independente se for no ativo futuro ou nas opções de BOVA, BOVV11, o que for, estaria tendo um ótimo resultado aí, só observando a tendência. Então, a tendência se mantém desde 5 dias para cá. Nada mudou. Agora, vamos aplicar isso numa plataforma gratuita. O SAR parabólico ele pode ser aplicado até pelo seu celular, tá? É super tranquilo. Então a gente vai pegar aqui o Yahoo Finance, eu vou colocar aqui o ativo Ibovespa e vou selecionar o indicador dentro do gráfico ali. Selecionei o gráfico, aqui galera, bem simples, tá? Yahoo Finance, gráfico do Ibovespa,
A gente vai selecionar um indicador aqui, SAR parabólico, tá lá, ó. O mesmo pontilhado que a gente observou na plataforma paga, você pode fazer aqui numa plataforma gratuita, que tem vários ativos do Brasil e ativos internacionais aí, tá? Tá lá. A dinâmica e a lógica é a mesma, simples de você analisar, simples de aplicar, fácil de você entender e identificar uma tendência aí. O SAR parabólico é apenas um indicador técnico que eu utilizo. Logo, eu vou te mostrar outro indicador que eu utilizo através da minha metodologia. Na verdade, eu deixei a performance dele muito mais utilizada. Vamos falar sobre médias móveis? Bom, agora vamos iniciar a aplicação de médias móveis, tá? Plataforma paga, vou inserir aqui o indicador média, vou colocar a média de 7 períodos e vou inserir também a média de 40 períodos. Ao longo do vídeo eu vou mostrar por que eu escolho média de 7 de 40, lembrando que você pode colocar aqui qualquer média que você quiser, tá? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor da média, vou colocar a média longa marrom. Bom, a lógica é simples, tá? Essa daqui é a média de 7 períodos. Ela está observando 7 períodos anteriores. Então, como a gente está olhando aqui um gráfico diário, 7 períodos anteriores são 7 dias anteriores. E o mesmo acontece com a média de 40 períodos, a gente está olhando 40 dias anteriores. Dinâmica aí da média móvel. A média móvel, vou pegar um outro momento aqui, toda vez que a média longa, no caso aqui de 40 períodos, cruzar para cima na média curta, a média longa cruzou a média curta, a gente está vendo um cruzamento de média e está vendo uma tendência de baixa, tá? Então, ó, desde o cruzamento, olha a média longa aqui, ó, a média curta, tá? Média curta para baixo, até o novo cruzamento da média, a gente viu uma tendência de baixa que rendeu 31,3% em 59 dias, ok? Mas é claro que vocês vão observar aqui, a galera esperta, por mais que essa tendência só tenha se rompido em 59 dias, você vai observar que em 31 dias, nessa tendência, o ativo deu 46,4% de retorno, tá? Então, essa tendência foi até mais lucrativa. E aí, nesses contextos, você tem que observar através de opções financeiras ou através de outros ativos, como no caso aqui, mercado futuro, tá? O índice futuro, ok? Para poder manejar as suas posições e otimizar os resultados. A partir daí, vamos pegar a sequência, tá? A partir daqui, a média a média curta cruzou a média longa. E aí a gente começa a observar uma tendência de alta, tá? Essa tendência aconteceu durante 82 dias, com um retorno de 27,3%, só observando uma tendência de alta, beleza? Então a dinâmica de médias móveis é exatamente essa, observar os momentos que elas se cruzam, tá? Se você observar o volume financeiro também acrescenta muito nessa análise e tentar surfar o máximo dessa onda, desse tipo de tendência. E observando através das médias móveis, a gente vai ver um contexto diferente aqui no cenário atual. Olhem aqui, ó, cenário atual, recente, desde o início do ano. A gente está vendo aqui topos e fundos descendentes e aqui a gente está vendo a média longa, tá? E a média curta cruzada para baixo. Tendência de baixa clara, bem definida aí. Essa é a lógica das médias móveis. Ah, Anderson, por que você escolheu média de 7 de 40? Aí eu vou te mostrar sobre a otimização das médias, tá? Eu vou abrir. Antes, deixa eu mostrar aqui numa plataforma gratuita, né? A gente vai pegar o Ibovespa, vai pegar o indicador média, vamos colocar aqui 7 períodos, ok? Tá aqui, ó, 7 períodos e mais um indicador aqui, 40 períodos. Vou trocar a cor aqui para ficar dinâmico, tá? Tá lá, galera. Gráfico do Ibovespa e as médias aqui embaixo para vocês observarem. Então, a média longa de 40 períodos está em 119 mil pontos e a média curta está em 116 mil pontos. Então, a gente está vendo um cruzamento, basicamente aí porque a média longa está acima da média curta. Cruzamento aconteceu, tendência de baixa, beleza? Agora, como eu prometi, vamos observar por que eu defini a média de 7 de 40 como as melhores médias para se aplicar no Ibovespa. Então, ó, vocês vão ver que eu peguei aqui o período do próprio Ibovespa, peguei as cotações, eu já sei, porque eu já fiz esse estudo há mais tempo atrás, que no Ibovespa a média de 7 de 40 tem um melhor resultado, mas eu sei porque eu apliquei na prática. Então, no meu estudo, é a maneira que eu tenho de otimizar essas médias.
Repare que eu peguei as médias de 7, de 10, de 21, de 30, de 40. Eu selecionei todas as médias até 200. Justamente para quê? Para fazer a probabilidade entre elas e ver os melhores resultados que eu iria obter. Tá? E nesse contexto aqui, isso daqui é o mais importante, a média de 7 de 40 me dá um payoff de mais de 3 vezes. Então, para cada uma operação que eu tenho de erro, eu tenho pouco mais de 3 operações de lucro. Olhar se houve alguma mudança na tendência do Ibovespa é só o primeiro passo dessa preparação semanal. A partir daí, eu começo a observar as ações, mercado futuro, como o índice, o dólar e as opções financeiras.